transtorno opositor desafiador, ele tem um padrão de comportamento, sim. Então, é um padrão de comportamento que envolve questões, né, negativos, desafiadores, hostis, e que acontece de forma repetitiva, cotidiana, faz parte daquela criança esse tipo de comportamento. Ela vai para a escola, ela volta no outro dia, e aquele padrão de comportamento está ali, instalado. Tá? Ele acontece todo dia. Então, nós precisamos entender se aquele comportamento daquela criança ela já está, eu já entendo, né? Vamos para a professora falou anteriormente da questão do próprio diagnóstico em relação a todas as etapas da gente poder fazer isso também, tá? Mas assim, ó, aqui na escola, muitas vezes a criança não foi diagnosticada. Você está levantando todas as hipóteses, todas as situações, e aí você descreve isso, professor, descreva. Pai, mãe, descreva o comportamento. Uma das coisas mais incríveis que eu estou fazendo quando eu vou fazer consulta com as famílias, eu peço para a família assim, descreva na sua perspectiva, eu peço para a mãe escrever em casa, com o pai, fazer essa tarefinha de casa. E ele vem para a consulta, e ela diz assim, olha, eu acho o máximo, né? Quando eu estou conversando, fazendo a consulta lá na amnésia, e de repente a família diz, eu tenho isso aqui também para aprofundar tudo isso que eu falei para você. Eu acho que eu falei tudo, mas eu quero deixar com você. É perfeito isso, porque você tem uma condição e da necessidade deste comportamento para a gente poder avaliar, gente. É aquela perspectiva de como aquele comportamento acontece em casa, tá? E quando nós temos um fator que eu vou mostrar para vocês, que é o ambiente, e que através do ambiente essa criança pode desenvolver todo esse transtorno, isso acaba consolidando e transferindo de uma forma muito eficaz todas as necessidades em relação a esse comportamento. Então, isso vai se sobrepor, isso vai somatizar, e quando você vê, você tem uma criança ali que é o meio, né? Tem o próprio Vygotsky, né? Grande autor na área da educação, já diz que o meio proporciona a aprendizagem. Então, se aquele meio que eu vivo, que eu estou dentro, né, inserido, está me proporcionando só exatamente isso, então é isso que eu vou ter essa condição. Tá, gente? Então, a gente precisa entender. Então, nós não podemos esquecer, e aí eu trago aqui a perspectiva, tá? Para vocês pensarem e analisar, para a gente aprofundar um pouquinho em relação a isso, o perfil dessa pessoa. Eu já sei que dentro, né, da perspectiva de uma criança com transtorno opositor desafiante, ela tem um perfil excessivo em todos os comportamentos que ela manifesta, extremamente rígido, você diz, agora é assim. Ele diz, não, não é assim. E ele olha para você, ele, né, demanda porque ele não vai fazer no seu tempo. Eu digo sempre, bater de frente com uma criança com TOD, com um adulto TOD, você sempre vai perder. A gente não vai igual na área do autismo, tá? Ficar batendo de frente com comportamento que se chama rígido, nós não vamos ganhar. Então, nós vamos ter que entrar com estratégias, com possibilidades de intervenção. É isso que vai fazer a diferença no nosso trabalho. Então, se eu já tenho aquela criança que já tem esse perfil excessivo, ela é excessiva o tempo todo. Ela demonstra rigidez. E aí, rigidez, nós temos duas grandes etapas, de pensamento e de comportamento. Tá? Então, assim, ela tem uma rigidez de pensamento, a forma dela agir, dela pensar sempre do mesmo jeito, da mesma forma. Né? E aí tem o comportamento rígido, onde ela sustenta e ela mantém aquilo, ela não faz essa generalização deste comportamento. Gente, crianças com TOD precisam de muito atendimento eficaz. Já vou avisar isso, tá? Não tem meio termo. A gente tem que fazer um trabalho bem feito. Se aquela criança não está tendo uma evolução, precisa rever estratégia, precisa rever muitas vezes a nossa atitude do profissional, muitas vezes precisa rever e retomar o perfil, estudar o perfil dessa criança, sentar, vamos conversar sobre ela, tá? Ver que tipo de situações e como que acontece. A professora anterior colocou
de uma forma muito legal, interessante, né? Análise funcional do comportamento, naqueles quadradinhos onde ela diz a antecedente. Então, nós vamos trabalhar muito em cima do antecedente. A análise funcional do comportamento, né? Toda essa é uma prática baseada em evidência que a gente traz lá da teoria da psicologia cognitiva, comportamental, né? A gente vai utilizar desse mecanismo também para poder avaliar aquele comportamento. Muitos devem estar me perguntando, mas Luiz, eu sou professora, eu posso fazer? Claro que pode. Na verdade, você tem todo o poder para fazer isso, fazer essa análise deste comportamento, porque ela está acontecendo em loco, ali na sua sala. Ali ela traz uma condição importante do seu comportamento eficaz. Então, existe um excesso de comportamentos que são constantemente executados, que muitas vezes, pelo fato de eu, como profissional, muitas vezes não entender qual é a demanda daquele comportamento, eu posso reforçar de forma negativa este comportamento. E aí o que vai acontecer? O comportamento aumenta. E aí, quando ele aumenta, gente, você já não sabe mais para que lado você vai correr, porque ele está sendo reforçado de uma forma negativa, tá? Hostilidade, muito hostil, tá? Ameaça. Eu tenho um que diz assim: se você não me der isso, eu não vou fazer. Tá? Só que hoje, eu estou há muito tempo com ele de trabalho, eu já criei um vínculo com ele, nós já temos uma relação importante. Hoje eu chego e a minha conduta com ele é o seguinte: olha, a nossa tarefa de hoje é assim, assim, assim e assim. Tá? É uma criança com um autismo leve, tá? Com uma condição muito branda desse autismo todo, porém, o que tem essa comorbidade, transtorno opositor desafiante, onde o TOD, de certa forma, se sobressai em relação à forma como ele vivencia os comportamentos, como ele leva a vida, né? Então, se ele quer aquilo, ele vai até o fim, e ele vai entrar desobediente, ele vai ser excessivo, ele vai ameaçar. Aí entra o padrão rígido de pensamento, onde ele vai delinear, ele vai dizer, ele só pensa naquilo. E aí, pelo fato de ser autista, o que acaba acontecendo? A intensidade de tudo isso é muito forte, é muito intensa, tá? Então, nós temos que ter claro. Então, professores que estão me escutando, profissionais, é muito importante a gente aprender lá dentro da pós. A gente vai ter disciplinas para isso. Vocês vão aprofundar muito esses comigo, que a gente vai trabalhar muito tempo dentro dessas possibilidades, né? Então, exatamente isso, certo? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de verificar esses problemas que acontecem, né? E de que forma eles estão interligados com a experiência da criança em relação àquele ambiente que está proporcionando a aprendizagem, da criança em relação ao grupo, em relação ao professor, tá? Em relação a esse ambiente, escola, família. Como que essa criança está nestes núcleos? Aqui eu já digo para vocês várias etapas que você, pensando aí do outro lado, você deve dizer, na família é assim, na escola é assim, lá na PAI é assim, aqui é assim. Opa! Então, que forma que se desenha que tipos de reforçadores estão sendo feitos e trabalhados com essa criança também para a gente poder verificar, tá, gente? Isso é muito sério. A gente não pode jamais... eu sempre digo que TOD, né? E outra coisa que nós temos no Brasil, está vindo agora literaturas, tá? Muito pouca. Nós temos muito pouca literatura em relação a isso. Tem muito artigos e pesquisas muito internacionais, mas aqui tem muito pouca literatura, e a que vem é que está sendo traduzida. Então, você já tem um parâmetro, né, de ter uma leitura a respeito disso. Hoje eu trago uma dica para vocês aqui de um livro de TOD só em relação à adolescência. Só em relação à adolescência. Na pós, vocês vão ter isso subdividido com várias etapas de intervenção de como poder trabalhar dessa perspectiva, tá? Então, isso a gente precisa ter esse entendimento, essa compreensão em relação a isso.
Quando essa criança ela trabalha dentro de uma equipe, ela está inserida dentro de uma equipe, essa equipe ela tem que conversar, não tem como ser de outra forma. Isso já é normal para todos, né? Essa equipe tem que ser interdisciplinar, transdisciplinar, ela tem que conversar, ela tem que se movimentar em relação a essa criança. Muito. Agora, quando se tem e essa equipe não se conversa, isso é muito difícil, gente. Às vezes nós já temos experiências que a equipe conversa e dá muito certo, né? E sempre quando dando certo, a gente tem que estar trabalhando em cima dessas possibilidades para generalizar todo este comportamento. E aí entra uma palavra que eu digo para vocês: monitoramento. Tá? Monitoramento desse comportamento. Estou fazendo tal estratégia, comportamentos de conduta são essas, estou verificando, estou acompanhando. Tem que acompanhar, tem que monitorar. Eu não faço, resolve e fica bem. Não é assim. É constantemente, é um padrão de comportamento que ele vai alternando na medida que essa criança vai tendo experiências, na medida que ela está vivenciando situações. Então, nós precisamos ter este conhecimento e verificar que nós temos que estar fazendo manejo comportamental. Nós temos que entender todos esses comportamentos de forma como acontece para estabelecer perfil de comportamento, tá? E condutas de comportamento, elas alternam. E muitas vezes você foi lá, fez uma conduta para aquele comportamento e automaticamente já mudou, já alternou. Porque essa criança já está vivendo outras experiências. E aí entra o papel de cada um dessa equipe com uma responsabilidade importante. E aqui eu vou dizer para vocês, né, em relação à parte da equipe. Gente, quando a gente tem uma criança, tá? E eu costumo dizer muito, falar sobre isso, e aqui no TOD, principalmente, tá? Então, assim, o TOD está lá, tem várias demandas, é comportamento. Só que esses comportamentos, muitas vezes, eles são interferidos nas situações dinâmicas de sala de aula, na família, no passeio, na escola, na forma como essa criança se comporta, né, socialmente. E aí a gente tem que pensar e dizer o seguinte: eu, enquanto profissional da minha área, em relação a esta criança que eu estou atendendo, qual é a minha função e qual é e como eu posso ajudar diante deste comportamento que está sendo apresentado, que ele está ali permeando, e não é o que eu quero fazer com ele, tá, gente? Sabe por quê? Porque nós temos que fazer a leitura como? É inversa, é o que a criança precisa e eu, enquanto profissional aqui preparado, com a pós da Rema, lá, entendendo, compreendendo esse perfil, entendendo como é um TOD na adolescência, como é na vida adulta, como é na criança, quando essa criança está surgindo com essas demandas, quando o ambiente, de certa forma, altera significativamente todo o comportamento dessa criança, consolidando ali um perfil, gente, tá? Como que a gente vai fazer? Então, nós precisamos entender que isso exige toda essa manutenção. Então, isso, a criança ou adolescente, ele vai reagir a processos rotineiros e disciplinares do cotidiano. Todo dia ali você vai estar vendo isso, tá? Então, um exemplo de transtorno disruptivo é o transtorno opositor desafiante, tá? Como a professora falou também, começa lá na pré-escola. Nós temos literaturas onde crianças começam a partir de 6 anos, tem literaturas que trazem essa perspectiva a partir dos 3, 4 anos. Então, tem autores que estão discutindo isso em relação, né? Então, são autores também que têm essa experiência, que estão pesquisando em relação a isso, né? E aí a importância de você também contribuir com essa ciência toda, com essas crianças, de poder também pesquisar e verificar quais são as possibilidades. Você, enquanto profissional entendido, compreendendo informações, como você pode ajudar? Gente, são crianças que não é todo mundo que quer atender, tá? Isso é fato. Não é todo mundo, porque gera uma sobrecarga, gera. O profissional ele tem que estar sabendo que aquilo ali não é para ele, que muitas vezes ele vai ouvir um xingamento que não é para ele, é para a demanda do comportamento, tá? Vai acontecer. Isso já vou dizer para vocês, tá? Não tem como escapar disso, a gente tem que entender. Mas são crianças que eu juro para vocês, tá?
Leva um tempinho, gente, mas na hora que você consegue entender, que você ali, ó, apostou, e às vezes ele pode ser que essa criança faça de tudo para você desistir dela, e você não desiste, olha, eu juro para vocês, assim, de carteirinha, vem recompensa, tá? Vem a recompensa no entendimento da criança em relação ao atendimento, em relação a você enquanto profissional, na perspectiva em relação... Eu tenho um menino agora que disse assim, ele falou, nossa, você é meu amigo. Ele falou, gente, depois de 2 anos, tá? Ó, tinha sessão que eu não conseguia trabalhar com ele. Era 1 hora de confronto o tempo todo, né? E eu verificando, analisando o comportamento, pesquisando de várias estratégias, várias possibilidades. Esse menino, para vocês terem uma ideia, gente, eu comprava um material toda semana para levar para ele, tá? E porque era para tentar ver que tipo de material, que tipo de interesse poderia fazer essa diferença, tá? Então, assim, ó, e mesmo assim, não conseguia. Então, ó, hoje foi levando um tempo, com as experiências que ele está tendo, né? Um trabalho direto com a escola, essa dobradinha com a escola, tem que ter. Tem que ter. Aquela dobradinha com a família precisa ser instruída, precisa saber disso. Não basta eu, como professor, chamar a mãe e só sinalizar, mãe, vamos junto, né? Vamos junto verificar como que a gente pode ver isso daqui para a gente verificar essa mãe, esse pai, eles vão se sentir acolhidos, tá? E aí a probabilidade de dar certo é imensa, porque eles estão percebendo que você está querendo, todo mundo está querendo ajudar, certo, gente? Então não basta virar as costas e dizer que o problema é do outro. Ele está ali, enquanto ele está na minha frente, ali, na minha hora de atendimento, é comigo. Eu preciso entender e compreender essa criança para poder agir, tá? Os comportamentos conservadoristas e prejudicam habilidades sociais. Gente, outra prática importante, prática baseada em evidências, habilidades sociais, né? Aí nós temos Delpret, livros incríveis que fazem, vocês vão aprender isso lá dentro da pós, tá? De como a gente poder estar avaliando essas habilidades, de como a gente está verificando, que tipo de instrumentos nós vamos estar utilizando para identificação, para verificação dessas habilidades dessa criança, em termos de execução, né? Em termos de trabalho, de tudo para ela poder também gerir informações a respeito disso, tá? E aí nós vamos ter que identificar que tipos de habilidades essa criança possui, que tipo de habilidades ela não possui e nós precisamos habilitar ela, trabalhar com habilidades para habilitar essa criança para essa perspectiva. Isso é preciso ser entendido, tá? Aí aqui eu trago, vamos lá, ó, criança desafiadora, gente. Alguns fatores para o desenvolvimento do comportamento das crianças em relação aos adolescentes, tá? Então vamos lá, olha lá. Primeiro, característica dos pais: comportamento agressivo, uso de substâncias, transtornos ou doenças, pais precoces, tá? Atitude autoritária ou permissiva. Então, assim, ou ele é extremamente autoritário ou é aquele ao contrário, permissivo demais. Não cola, gente. Já vou dizer, isso é problema grave, tá? E não dá para o pai virar as costas e dizer, olha, não é para... Ele só tem uma chance, ele tem 2 chances. Ele não dá a olhada agora ou olhar mais lá para frente, tá? Porque mais lá para frente a coisa vai intensificar e vai ser muito difícil, tá? E talvez as intervenções lá na frente vão ser mais difíceis. Gente, não tem como falar de um transtorno desse extremamente sério. Eu vivo isso, né, com várias crianças, minha criança, adolescente, e eu ver essa perspectiva é muito sério. E aí isso aí faz parte, quando você vê, muitas vezes, um pai que está sendo negligenciado, ou sendo permissivo, ou dando tudo ao mesmo tempo, e aquela criança não entendendo isso. Então, são fatores que levam para esse comportamento desafiador. A disciplina familiar irregular.
negligência, relacionamento negativo, gente, tá o tempo todo, disciplina inconsistente, que não tem uma consistência, não tem uma organização, tá? É uma disciplina incoerente, muitas vezes, com todas as situações que ele vivencia isso na prática cotidianamente, tá? Uma disciplina reativa, reage o tempo todo à pessoa. Então, você falou, papum, vai. Então, ele reage. E muitas vezes essa criança está reagindo e você percebe que talvez ela não queria fazer isso. Muitas vezes ela se arrepende disso, porque ela causou, ela não queria ser assim. Muitas vezes ela está agindo dessa maneira para ver se de alguma forma é um padrão que está sendo consolidado, que ela está literalmente sendo reforçada, né? Muitas vezes pelo meio que ela está, que é uma maneira de ela conseguir as coisas, de ela fazer parte daquilo ali. Então, ela aprende daquela forma. E para você fazer essa mudança de comportamento, você alternar tudo isso, você precisa entender o quê? Que eu falei agora há pouco, perfil. Nós precisamos entender o perfil dessa família, dessa criança no ambiente, dessa criança lá no social, para a gente poder definir de que tipo de estratégias e saber quem é essa criança com esse transtorno, quais são essas características que precisam ser revistas, tá? A ecologia social, um ambiente desregrado, né? Índice de criminalidade, situações de miséria, de violência, riscos, vulnerabilidades sociais. Gente, tudo isso faz parte aqui. Então, uma pessoa que dentro dessa ecologia social, ela está inserida dentro das probabilidades de isso ser intensificado, vai aumentar de uma forma significativa, tá? Isso é sério. Então, famílias que estão tendo essa oportunidade de poder escutar essa informação, de manter este ambiente desta forma, isso só vai levar a intensificar de forma significativa todo esses comportamentos, tá? Então, em relacionamento com os pares, entra a filiação, a rejeição, a questão da violência, vitimização. Gente, tem de tudo. A criança, ela acaba percebendo como acontece o movimento para poder delinear todas essas situações, tá? O meu, por exemplo, ele tem uma qualidade, ele brinca, ele vai, interage. Eu falei, não, mas ele brinca, ele vai numa boa. Mas vai verificar também, tá? Qual é a qualidade desta brincadeira nas relações que essa criança está estabelecendo. Este adulto, na hora da relação, como é a forma como ele se relaciona, como que ele se estabelece. E isso vai dizer muita coisa para a gente, porque aí você começa a perceber uma questão de padrões muito importante em relação a isso. Tá? Características da criança: temperamento negativo, desregulação emocional. Tem umas que acabam desregulando muito, e muitas vezes o fato dela não conseguir, ou ela se frustra. A criança pequena, isso acaba tendo mais intensidade na maneira, quando ela vai crescendo, ela vai evoluindo, dependendo se ela tem experiência e tem esse jogo, já aprendeu esse jogo social, ou tem habilidades, né? Ela vai se virando, ela vai, mas ela faz a vontade dela ser, né, correspondida, e a gente tem que entender tudo isso, tá? Então, quando os jovens discutem excessivamente com adultos ou autoridades, não assumem as responsabilidades por seus atos, incomodam de maneira sistemática, tá? Todas as pessoas que convivem ao seu redor, responde sempre de uma forma inadequada ou ríspida, ou sendo contrariado o tempo, né? Você falou, ele contraria. Gente, isso é muito comum, tá? Então, não tem nenhum momento, é muito difícil, isso você conquista dentro da tua terapia lá com essa criança, isso é um trabalho minucioso, então tu tem que entender, tá? E que a hora que você vai trabalhar com essa criança, ela vai dizer, não, não vou fazer isso agora, eu não quero isso, agora eu não vou fazer. Né? Então, não, agora eu não quero falar sobre isso, eu não vou falar, eu não vou, e aí muda o comportamento.
Eu tenho um menino que a gente vai falar algum assunto que falou a respeito da escola, na hora ele coloca e diz: não, 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 ele inventa, ele muda o comportamento, tá? Ao ponto que é um menino que eu tenho que monitorar, porque é aquele que sai, abre a porta e foge. E não tem autismo, não tem. Ele é uma criança com TDAH que tem essa comorbidade muito acentuada, então é que ele não quer encarar de frente, eu não vou falar disso. Se você insiste, eu caio fora. Tá? Então, nem esse limite. Então, esse é um cuidado que você tem que ter em relação a isso, tá? Por isso, a importância do diagnóstico, a importância, e não basta só saber, gente, tá? A gente está numa era onde hoje, muitas vezes, você recebe lá um laudo e diz, é isso, tá, e agora? O que eu faço com isso? Muitas vezes você já sabe isso. E o que eu faço com isso? Né? Diante desse diagnóstico, qual é o perfil dessa criança? Quais são as necessidades dela? O que está alterando de forma significativa e que nós temos que observar, delinear essas situações, descrevê-las, entender este perfil e a intensidade como acontece para poder ajudar e intervir de uma forma adequada, tá? Eles são, né? A gente já falou sobre isso, irritado, reativo, são impacientes, tá? Esse transtorno pode levar a longo prazo a severos problemas de inserção social, desagregação familiar, evasão escolar, aqui pega firme, tá? Evasão escolar, podendo desaguar em um contexto de delinquência, drogadicção e distúrbios de conduta. Tá? No fato de estar sendo. Então, por isso, gente, aqui entra a importância de um monitoramento, a importância de uma organização frente a tudo isso, tá? E aí, chegou a criança com TOD, ok, o que eu faço com isso? Né? A partir daí, como que eu vou intensificar essas propostas, o que eu tenho que fazer? Por onde começar, certo? Então, gente, aqui eu trago algumas questões onde são subtipos, né? Fatores. Nós temos 3 tipos de fatores: biológicos, ambientais, né? E a gente vai ver outro daqui a pouquinho. Então, fatores biológicos, a criança ou adolescente com perfil insensível em relação aos outros. Transtorno de neurodesenvolvimento, perfil genioso, né? O famoso cabeça dura, déficit neurofuncional em termos de habilidades, né? Então tem a dificuldade quanto a isso, entra nas questões biológicas. Os fatores ambientais, entra a questão de desorganização, perfil inadequado. Olha aí o perfil mais uma vez. Família totalmente disfuncional, pobreza de autoridade, desajuste de regras e rotinas, depressão materna, alcoolismo e abuso de drogas. Gente, a pessoa já vai para aí. E assim, ó, eu vou ser bem sincero com vocês, nesse sentido, como eu sempre sou aqui falando. Quando você tem uma criança, um adolescente, e essa criança você está achando que lá na vida adulta ela vai melhorar, gente, que ela vai se ajustar, e ela com todo esse padrão, não vai, gente. Se não tiver uma intervenção que traga probabilidade e experiências. E aí você, muitas vezes, dependendo, né, a gente tem níveis disso, né, graves também, que muitas vezes vai vir para uma dificuldade bem importante. E aí eu trago aqui a dimensão comportamental e a dimensão efetiva frente ao transtorno opositor desafiador, o TOD, tá? Em termos de transtorno conduta, nós vamos ter uma dimensão de comportamentos, que vai ter comportamento desafiador, de oposição, argumentativo. Ele tenta argumentar de todas as formas para convencer você a chegar naquilo que ele quer, aquilo que ele precisa. A criança faz muito isso, tá? E a questão da dimensão afetiva, a questão da irritabilidade, o humor, o zangado, o instável, pode fazer um caminho lá para a depressão e ansiedade. Então, pense o seguinte, eu tenho TOD, estou dentro dessa perspectiva. Se dá dimensão de comportamento, vai levar para todas essas possibilidades de um transtorno de conduta. Se eu tenho uma dimensão afetiva, vai levar para outra dimensão. Então, gente,
não temos saída. Nós precisamos entender de forma eficaz essas possibilidades, porque senão você já percebe. Vocês devem estar linkando aí. Aquela criança que tem o TOD, esse aqui está voltado mais para a conduta. Esse aqui está mais depressivo. Então, eu já tive casos de adulto que chegar, a mãe quiser trazer, ele entrou assim, olha, eu vou te escutar, mas eu vou embora. E saiu brigando com a mãe, não quis de jeito nenhum. Nunca mais voltou, porque não concebe a ideia. Tem uma dificuldade quanto a isso importante. E entre os fatores genéticos também, que é outro grande importante, o tipo de comportamento de distúrbios de transtornos de comportamento é uma condição resultante de fatores genéticos e ambientais, mas com predomínio de fatores genéticos. Então, a questão da genética aí vai falar um pouquinho mais alto. Gente, todas essas informações, todo esse ganho de informações de fundamentação, a gente vai estar verificando lá dentro da pós, isso com muito mais especificidade dentro de todos esses fatores, dentro de toda a questão do diagnóstico, de toda a questão da verificação de habilidades, de comportamentos, a gente vai estar direcionando, tá? A herdabilidade TOD atinge 61%, ou seja, a cada 10 fatores que podem gerar o TOD, 6 estão nos genes. Olha que sério isso. O comportamento opositor desafiador está associado a uma ação de vários genes na genética. Isso quer dizer poligenia, ou melhor, um resultado de uma herança poligênica. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. E ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!